Olá, tudo bem? Eu hoje vou começar colocando a seguinte questão. Imagine um país dito democrático em que uma pessoa para ser eleita tem que ter os seguintes requisitos. Ter um rendimento mínimo de 100 mil euros por mês e ser do sexo masculino. Você consideraria esse país democrático? Não? Pois, então, veja se é democrático um sistema em que um pequeno grupo de pessoas, líderes de partidos no caso, se arroga do direito de dizer quem é que você pode escolher para deputado. Ou seja, ele sente-se no direito de constituir uma lista em que você está obrigado a votar naquela lista que foi escolhida por essas pessoas. Ora, se num sistema está-se a criar uma restrição que não é aceitável, nesse sistema continua-se a criar uma limitação que não é aceitável. Porquê? Porque retira ao cidadão o seu direito não só de eleger, como de ser eleito. Porque é dado a uma outra pessoa o direito de definir quem pode e quem não pode ser eleito. Um sistema desses não pode ser considerado um sistema democrático. Além disso, o sistema atual de votos em partidos tem outra perversão extremamente grave. É que, na prática, depois de se votar, quem de facto manda no sistema são os lobbies, normalmente os lobbies capitalistas. Porquê? Porque o lobby capitalista tem um trabalho muito facilitado. Porque uma vez que o deputado eleito está obrigado a votar respeitando a fidelidade partidária segundo as ordens do líder, o que acontece é que os lobbies não precisam de contactar todos os deputados para fazer passar os seus interesses, para fazer aprovar os seus interesses. Ele basta se dirigir à liderança dos partidos que tem maior número de votos e que passe mais facilmente as suas ideias. Num sistema em que o Parlamento é constituído por cidadãos comuns que se propuseram a eleição e foram eleitos diretamente, o lobby vai ter um trabalho muito mais dificultado, porque cada pessoa que ele contacta é um cidadão livre que poderá votar num determinado sentido ou não. E, além disso, essa pessoa a ser eleita diretamente, o mandato dela pertence às pessoas que as elegeram. O que quer dizer que se essa pessoa estiver a fazer um mau papel, quem o elegeu também o pode tirar de lá. Mas veja como é possível transformar-se esse sistema não democrático num sistema democrático que eu tenho a certeza que, se não for totalmente do seu agrado, muitos aspectos você vai achar interessante e, pelo menos, muito melhor do que o modelo atual. Veja então como isto é possível ser feito. Vamos ver então como é que é possível transformar-se o sistema parlamentarista atual, que não é democrático, como eu disse antes, num sistema efetivamente democrático, onde a população se sinta representada e saiba quem são as pessoas que a representam na Assembleia, porque efetivamente tem lá as pessoas em que elas votaram, elas reconhecem essas pessoas e sabem qual foi o programa, qual foi a proposta de cada uma dessas pessoas, conforme vamos ver mais adiante. Vamos então ver como é que é possível transformar-se o modelo atual, que não é efetivamente um modelo democrático, porque qualquer modelo que limita ao cidadão o seu direito de ser eleito não pode, segundo o meu ponto de vista, não pode ser considerado um modelo democrático. Modelo democrático, todo cidadão deve ter igual possibilidade não só de eleger, mas também de ser eleito. Como é que eu faria? Usando o exemplo português, mas que pode perfeitamente ser adaptado a qualquer país do mundo. Eu dividiria o território português por essas regiões. Não quer dizer que não possam ser outras. Não quer dizer que este modelo só funciona com estas regiões. Não, pode ser outras quaisquer. E essas regiões também não é no sentido de regiões no sentido como é a região autónoma da Madeira dos Açores. Não. Aqui é mais no sentido de círculos eleitorais em função das características de cada uma dessas regiões. As características de afinidade, inclusivamente, não só culturais, como afinidades em termos do próprio território. Portanto, esta seria uma divisão possível, haverão outras, e a partir do momento que são criadas essas círculos eleitorais, digamos assim, as pessoas passariam a ser eleitas em que, segundo a minha proposta, mais uma vez,
um mínimo de 3 representantes por cada região, de forma que haja garantia que todas as regiões estão representadas na Assembleia da República, e depois as restantes, num máximo de 101 deputados, que eu acho que é um número razoável, em função do número de habitantes de cada região. Porque, efetivamente, o voto tem que ter um peso igual, independentemente da região onde a pessoa viva. Não faz sentido criar-se umas diferenças tão grandes em termos de voto, em que numa determinada região com pouca população, o peso do voto acabe por ser maior do que numa região que tem muita população. Portanto, tem que se criar um modelo que dê algum equilíbrio, garanta, por um lado, que todas as regiões estejam representadas, mas, por outro, que o peso do voto seja tão igual quanto possível por todo o território do país. Posto isto, como é que as pessoas vão se apresentar para ser eleito? Primeiramente, para ser eleito, o candidato teria, primeiramente, que reunir um número mínimo de assinaturas. Esse número mínimo de assinaturas seria em função da região em que ele vai ser eleito e do número de mandatos para essa região. Portanto, mas um número razoável, digamos assim. Essa pessoa reuniu o número de assinaturas. Agora, o processo eleitoral, inclusivamente esse aspecto, por uma questão democrática e de garantir que todas as pessoas têm a oportunidade igual de ser eleito, deve garantir que nenhum cidadão, pelo facto de maior ou menor capacidade financeira, tenha mais ou menos possibilidade de ser eleito. Tem-se criar um sistema totalmente igualitário. Como? Em que seja o próprio Estado a dar as condições para a pessoa se apresentar à população. E essas condições não devem ser, segundo o meu ponto de vista, em termos financeiros, financiar campanhas. Deve ser no sentido de disponibilizar os meios, como, por exemplo, ter sites na internet onde o eleito, né, o candidato, possa, por exemplo, postar vídeos ou textos com as suas propostas e, em termos locais, com contacto mais direto com a população, em vez daquilo que acontece hoje, que eu acho que não faz nenhum sentido, que é as pessoas andar a fazer carreatas e andar no meio da população, que aquilo não esclarece ninguém, é propaganda pura e simples. Eu acho que isso não faz nenhum sentido, nem mesmo os cartazes, como se costuma utilizar, também não me parece que isso faça nenhum sentido. O que faz sentido, sim, é as pessoas apresentarem as suas propostas diretamente às pessoas. E como poderia ser? Poderia ser, primeiramente, por essa via, pela internet. Segundo, pelos canais de televisão. Ter um tempo mínimo em que as pessoas pudessem, por cada região, os candidatos apresentar-se de forma que as pessoas pudessem ter acesso. Por exemplo, os canais de televisão e ir a cada uma das regiões em que tivesse debates públicos com essas pessoas, esses candidatos de cada região. Depois, além disso, promover-se debates em vários locais das regiões, nas várias cidades, nos vários centros, de forma que a população tenha a possibilidade de conhecer as propostas de cada candidato. O que é que ele pretende fazer uma vez eleito, o que é que ele pretende fazer, e de forma que o povo possa, de uma forma consciente, escolher quem são as pessoas que ele entende que melhor representa na Assembleia. Feito isto, é constituído então o Parlamento. Agora é preciso criar um governo com base nesse Parlamento. Como é que esse governo seria criado? Esses deputados, uma vez eleitos, o que é que iriam fazer? Eles apresentaram as suas propostas, iriam defender primeiramente essas suas propostas num programa de governo. E apresentava as suas propostas, essas propostas e a discussão com base nos vários conjuntos de propostas apresentadas por cada candidato, iria-se elaborar um programa de governo que fosse aprovado pela Assembleia. Esse programa de governo, uma vez elaborado, o passo seguinte, então, é constituir o governo. O governo seria constituído como? Simplesmente escolhendo uma pessoa que
poderia ser ou não uma pessoa ligada ao Parlamento. Eu entendo que faria mais sentido não ser uma pessoa ligada ao Parlamento, seria uma pessoa de fora, que tivesse obrigada, e que evidentemente aceitasse, executar aquele programa que foi aprovado na Assembleia. Essa pessoa é escolhida e é-lhe dada a liberdade agora de escolher o seu quadro de ministros. Ele vai buscar os ministros que entende que são os ideais para que ele pôr em prática aquele programa, apresenta os seus ministros, eventualmente um ou outro poderia ser vetado ou não pela Assembleia, e a Assembleia aprovava o Governo. A partir daí, o Governo, a única coisa que tinha que fazer é pôr em prática aquele programa que foi aprovado. A partir daí, os governos tornam-se muito mais estáveis, porque a partir do momento em que o Governo cumpra com o programa que foi eleito, não há nenhuma razão para ele ser derrubado. Hoje em dia, quando um partido minoritário ganha as eleições, ele está sempre sujeito a qualquer altura uma moção de censura, derrubar o governo, e tem que haver a Assembleia. Normalmente o que acontece é que a Assembleia é desfeita e é convocada novas eleições e tudo começa de novo. Neste modelo isso não é necessário de maneira nenhuma. Primeiro, o governo, cumprindo o seu mandato, cumprindo o programa, não tem razão para cair. Mas mesmo que caia, e aqui seria pelo facto de não estar a cumprir com aquilo que foi mandatado, a Assembleia só teria que convidar uma nova pessoa para exercer o papel de Primeiro-Ministro, construir um novo governo e passar a executar o programa a partir dali. Portanto, não havia necessidade de recorrer a novas eleições. Mas a vantagem não fica por aqui. A vantagem também que acontece é que, uma vez que o deputado é eleito diretamente pelo povo, o seu mandato passa a pertencer aos seus eleitores. Nesse sentido, se a dada altura o deputado não está a cumprir com o papel que se propôs cumprir, portanto, não está, ele apresentou as suas propostas e foi com base nessas propostas que as pessoas votaram nele. Portanto, ele está obrigado a cumprir com aquilo que propôs, porque se ele não cumprir aquilo que propôs, ele andou a enganar as pessoas. Portanto, a partir do momento que o povo entenda, dessa região entenda que foi enganado, porque votou numa pessoa que não está a cumprir, o que pode fazer simplesmente é a própria população convocar nova eleição para aquele mandato, não é para os mandatos todos, para o mandato daquele deputado, e escolher outra pessoa para o substituir. Porque o mandato já não pertence a partidos, como acontece hoje, pertence aos eleitores que elegeram aquela pessoa. Portanto, em qualquer altura, a pessoa está obrigada a cumprir. E como é que a população fiscaliza se a pessoa está a cumprir com aquilo que se propôs? Simplesmente obrigando o deputado a manter uma página online onde tenha lá todas as suas propostas que foram apresentadas, qual foi o resultado delas, ele tem que mostrar trabalho, as pessoas têm que ver que ele de facto está lá a fazer alguma coisa, e essa alguma coisa vai no sentido daquilo que ele se propôs fazer. Mas não só, eu entendo que os deputados não devem ter essa separação do seu eleitor. O que acontece hoje é que, uma vez eleito o deputado, ele provavelmente só volta a aparecer naquela região nas próximas eleições. O que eu acho que o sistema deve obrigar o deputado, pelo menos de 6 em 6 meses, os deputados irem a reuniões, ao seu círculo eleitoral, todos juntos, por exemplo, e organizar, da mesma forma que organizaram debates para ser eleitos, organizar debates onde não só apresentem o seu trabalho na Assembleia, em que discutam as propostas que eles estão a defender, mas inclusivamente esclareça a população sobre o que é que está a ser feito, quais são as propostas que estão a aparecer e colher junto das pessoas qual a sensibilidade delas, como é que elas entendem que aquelas propostas deverão ser aprovadas ou não. Dessa forma, estamos a criar um modelo em que se pode chamar efetivamente democrático. Porquê? Porque a população está a ser constantemente chamada a intervir, chamada a dar a sua opinião. O governo e o parlamento passa a ter um papel muito mais próximo da população, e a população, por seu lado, deixa de ter aquele papel meramente de escolher
um determinado partido, mas passa a ter um papel mais interventivo em termos da política, de uma forma mais efetiva. Eu entendo que este modelo só tem vantagens, não consigo ver nenhuma desvantagem. Claro que para as pessoas que defendem os partidos, sobretudo, evidentemente, os deputados, com o atual modelo, preferem o atual modelo, preferem que se mantenha o atual modelo, por várias razões que agora não interessa. Mas se manter este modelo é manter um sistema não só que não é democrático na verdadeira acessão da palavra, mas como é um modelo que se transforma a democracia numa, como é que é dizer, numa partidocracia que na prática não tem fundamento, não faz nenhum sentido chamar-se a esse atual modelo, num modelo democrático em que o cidadão tem um papel, maioritariamente o papel do cidadão é passivo. Toda a parte prática é entregue ao deputado. Além disso, este modelo atual tem um aspecto extremamente perverso, que é o seguinte: os candidatos, os partidos, quando se apresentam às eleições, quando apresentam um programa de governo, eles vão apresentam um conjunto de ideias, mas uma vez eleito, eles não se sentem minimamente vinculados a pôr em prática aquela ideia. O que acontece na prática é que eles pegam aquele programa, tudo aquilo que andaram a defender, e pura e simplesmente pode jogar ao lixo. E não há nenhuma forma do povo dizer assim: não, mas espera lá, nós fomos enganados, não foi isto que nós votamos, este governo não tem nada a ver com o governo que nós votamos, não, vamos tirar vocês daí. Isso não é possível. Já neste modelo, isso acaba por acontecer na prática, porque aqueles deputados vão criar um programa com base nas suas propostas, mas se por acaso eles forem defender coisas diferentes daquilo que se propuseram, o povo é livre de qualquer momento tirá-lo de lá. Ou seja, não há aqui a possibilidade da política mentirosa, como acontece hoje, em que se conta uma história para ganhar as eleições e depois a prática é outra. Neste modelo isso torna-se impossível, porque a qualquer momento a pessoa sabe que se ela for seguir um caminho diferente daquilo que se propôs seguir, ela pode perder o seu mandato a qualquer altura. Portanto, esta é uma proposta que eu acho que deve ser defendida. Agora, se você concorda com isto, mas acha que alguns aspectos não estão corretos, que pode ser ajustado, dê a sua opinião, não faça crítica pela crítica, não diga, nem diga, ok, aproveito, muito bem, a não ser que você acha que esteja tudo bem, evidentemente, mas, sobretudo, se você acha que não concorda com isto, não se limite a dizer que não concorda. Diga, eu não concordo, porquê? O que é que eu faria diferente? Ou então, você diga, não, o modelo que está é perfeito, não faz nenhum sentido mexer, tudo bem. Agora, não faça a crítica vazia, faça a crítica construtiva. Uma crítica que a pessoa entenda que ela é fundamentada em alguma ideia, em alguma opinião diferente e não apenas a criticar para dizer mal. Portanto, era isso que eu vos pedia. Se você acha que vale a pena continuar a falar sobre esses temas e tem interesse em acompanhar, subscreva o canal, partilhe com os vossos amigos e, mais uma vez, não deixe de dar a sua opinião. Vamos passar a ter um papel mais ativo, em vez de nos limitarmos a falar mal ou bem do partido A ou B. Vamos perceber que nós temos que ter um papel muito mais ativo na política, não só apresentando propostas, mas defendendo essas propostas, fazendo alguma coisa para que essas nossas ideias sejam postas em práticas. Apenas irmos para redes sociais, falar mal ou bem conforme a nossa sensibilidade, ou apenas replicar aquilo que as lideranças dos partidos com que a gente se sente mais sensibilizados dizem, isso não nos leva a lado nenhum, isso na prática não tem nenhum interesse. O interesse sim é exercermos um papel de cidadania ativa, interventiva. Nós temos a única forma de termos governos que nos respeitem é se nós impormos esse respeito. Se nós estivermos à espera que
que sejam os partidos políticos, que sejam os atuais deputados, por iniciativa deles, alterar seja o que for, o mais provável é que nunca nada venha a ser alterado. A única forma de se alterar este modelo e adaptar-se a esses modelos às nossas ideias é lutarmos pelas nossas ideias, defendermos as nossas ideias. Não quer dizer que sejam as nossas ideias que sejam as que venham a ser adotadas, mas com certeza aquela que vier a ser adotada será uma ideia que será a que a maioria da população entendeu como mais justa. Fico então por aqui. Vemos no próximo vídeo e, mais uma vez, não se esqueça de subscrever o canal e partilhar com os vossos amigos. Até a próxima. Vemos no próximo vídeo.